melhor para você. Eu tenho algo mais extraordinário para você. Eu tenho algo melhor para você. E o melhor de Deus para Moisés era: Moisés, fica tranquilo. Você está no deserto, é verdade. Você está aí fazendo uma das profissões que nem um egípcio gostaria de fazer, que era pastorear ovelhas. Não interessa, Moisés, eu tenho o melhor de Deus para ti. E o melhor de Deus para Moisés significava: Moisés, eu tenho grandes revelações da minha parte para a sua vida. E a Bíblia diz que ele tem a primeira revelação, que é a sarça ardente. Mas na sequência a Bíblia diz que ele vê a glória de Deus. E eu quero profetizar para a sua vida, você que vive os princípios de Deus: o melhor de Deus significa a sua glória na sua vida. A glória do Senhor te envolverá. A glória do Senhor revestirá a sua vida, revestirá a sua história. Você viverá dentro da glória de Deus. A Bíblia fala que 40 dias ele passa no Monte Sinai. A nuvem da glória de Deus estava sobre ele. Ele ficou 40 dias envolvido com a glória de Deus. E quando ele desce o monte, o seu rosto brilhava, porque a glória de Deus era sobre ele. E eu vejo pessoas que estão resplandecendo aqui, porque vivem os princípios de Deus, e a glória de Deus está sobre elas. A glória de Deus está aí, meu irmão. Você sente a glória de Deus? Você que vive os princípios de Deus, sinta a glória, sinta a glória, sinta a glória de Deus. Moisés, o melhor para a sua vida, Moisés, eu tenho. O texto é claro. Pela fé ele vê a recompensa. E por viver os princípios de Deus, Moisés, eu tenho uma recompensa para você. Um certo dia o apóstolo, que é bem o sinônimo de muitos crentes, outrora cheio do Espírito Santo e outrora cheio de dúvida, o nosso apóstolo Pedro, ele chega diante de Jesus. E eu gosto deste texto. Ele chega diante de Jesus e pergunta: Senhor, nós abandonamos nossos barcos, nós abandonamos as nossas redes, nós abandonamos a nossa profissão, nós abandonamos a nossa família, nós deixamos tudo para te seguir, nós abandonamos tudo para seguir a ti. O que nós vamos ganhar com isto? E Jesus responde a pergunta. Jesus responde em Lucas capítulo 18, versículo 27 e 30. Não há ninguém, Pedro, que tenha colocado eu em primeiro lugar, e colocado em sua vida em primeiro lugar, deixado pai, deixado casa, deixado irmãos, deixado mulher, deixado filhos, pelo meu reino, não haja de receber. Observa a expressão de Jesus: muito mais. Pastor Edilson, eu vim declarar para o Max esta noite que Deus tem muito mais, que Jesus tem muito mais para você. Jesus tem muito mais para a sua família. Jesus tem muito mais para a sua profissão. Jesus tem muito mais para o teu casamento. Jesus tem muito mais para o ministério que Ele vai colocar e colocou nas suas mãos. Ele tem muito mais. E no muito mais de Deus, diga para o seu irmão aí: tem milagre. No muito mais de Deus tem sucesso. No muito mais de Deus tem vitória. No muito mais de Deus tem o impossível que vai se tornar possível na sua vida. No muito mais de Deus, a porta que os homens fechados, ela vai se abrir. No muito mais de Deus está aquilo que é além daquilo que você pensou, aquilo que você planejou, aquilo que você orou pedindo a Deus. Está muito mais, muito mais, muito além daquilo que você pediu, muito além dos teus sonhos, muito além dos teus projetos, muito além.
Moisés, eu tenho uma recompensa para você. Você não vai ser príncipe do Egito. Você vai ser príncipe da maior nação que esse mundo conheceu. Você será príncipe da menina dos olhos de Deus. Tu serás príncipe de um povo zeloso, de um povo fiel, do povo que é o povo de Deus. Moisés, o meu melhor para a sua vida consiste em um chamado excepcional. Ele estava atrás do deserto, a sarça ardente surge e Deus o chama para ser o maior libertador da nação de Israel. Lhe chama especialmente para um projeto. E é isso que Deus está dizendo para muitos jovens esta noite. Enquanto eu orava esta tarde, Deus me autorizou a dizer que está levantando muitos chamados excepcionais para jovens que estariam nesta reunião esta noite. Eu quero dizer para você que Deus vai te levantar, que Deus está te chamando para algo extraordinário, para algo excepcional, para algo que não vão acreditar, porque o que Deus tem para você é grande. O que Deus tem para você, se eu contasse hoje, você não iria acreditar. É excepcional o que Deus tem para você. É um chamado grande, é um chamado extraordinário. Moisés, eu te chamei. Tu serás o libertador de um povo que está escravo. E para isso Deus deu poderes especiais para Moisés. Deus deu autoridade para Moisés. E Deus está dando dons espirituais para você. Deus está dando dons ministeriais para você. Deus está dando dons naturais para você exercer aquilo que é a tua missão, aquilo que é o teu chamado. Há 12 anos atrás, o Senhor me chamou para ser um pregador da palavra. Os meus pais estão aqui, o Rodrigo Fernando, nosso amigo de longa data. Nós começamos a ministrar a palavra do Senhor. E a primeira mensagem que eu preguei, nós brincamos esses dias com o Sandro. Ele perguntou, eu disse para ele o primeiro tema que eu preguei: missões, isso é necessário. A inocência, sem conhecimento da palavra de Deus. Lá em Praia de Leste, em Pontal do Paraná, foi me dada a oportunidade, domingo à noite, um culto de missões. Eu fui pregar. O tema era missões. Isso é necessário. Não consegui pregar. Eu tinha um amigo meu que quando ia comigo, porque sabia que eu não sabia pregar, ele se escondia. E naquele dia, quando nos apresentaram, ele não levantou. Mas quando eu comecei a pregar, Deus levantou um profeta e disse: hoje eu te dou o dom da palavra. Xarabarras. E eu quero dizer para você, se Deus te chamou, Ele vai te capacitar, Ele vai te usar, Ele vai te habilitar, Ele vai te dar dons, Ele vai te dar poder, Ele vai te dar condições especiais para exercer o chamado de Deus para a sua vida. Moisés, eu te chamo para libertar um povo que está escravo, mas tem um detalhe: você vai levar este povo para Canaã, uma terra que mana leite e mel. E é exatamente o aspecto missionário da tua chamada. Deus está levantando você para libertar pessoas que estão escravas pelo pecado, estão escravas por Satanás. O teu ministério é um ministério de libertação. O teu ministério é um ministério de guia para conduzir pessoas até os céus. Se o teu ministério não tiver este aspecto, o teu ministério não tem valor diante de Deus. Mas se você tem um ministério que tem este aspecto de libertar pessoas, você está no contexto da vontade de Deus. Moisés, o meu melhor para a sua vida
significa um chamado excepcional. O meu melhor para a sua vida, Moisés, não acaba aí. Você será um agente de milagres. Milagres que nunca aconteceram irão acontecer pelas suas mãos. Nunca se abriu o mar vermelho, ele vai se abrir pelas suas mãos. Você está num beco saída, no fim da linha, sem esperança, coisas estão sendo perdidas. Você é um agente de milagre. O mar vermelho vai se abrir. Você que vive os princípios de Deus, Deus tem o melhor para você. O melhor de Deus para você significa milagres pelas suas mãos serão realizados. A Bíblia diz que os israelitas começaram a murmurar. Atrás vinha Faraó, dos lados grandes desertos, e à frente estava o mar vermelho. E o Senhor falou para Moisés: toca nessas águas, tu és um agente de milagres. E antes de colocar o cajado nas águas, a Bíblia diz que ele fala para o povo de Israel: não temas, estai quietos, porque vocês verão o livramento do Senhor. E esses egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais vereis para sempre. Se você não entendeu, eu quero te dizer que aquilo que está te machucando, aquilo que é coisa perdida para a sua vida, aquilo que é falta de esperança, aquilo que é amargura para a sua vida, aquilo que já não tem mais esperança, o Senhor te diz que jamais você passará por esta situação, você jamais conhecerá este sofrimento, porque o Senhor define a tua história esta noite. Milagres pelas suas mãos irão acontecer, Moisés. Tu és um agente de milagres. E tem um detalhe, Moisés: as águas amargas em Mara, elas vão se tornar doce. A Bíblia diz que ele chega lá e as águas estão amargas. Eu não sei qual é o contexto da sua vida que está amargo. Se são dificuldades, se são provações, são tristezas da alma, são frustrações, são derrotas. Se você está vivendo um contexto de fracasso, o meu Jesus, se você está colocando Ele em primeiro lugar, Ele tem o melhor. E o melhor de Deus para a sua vida é: estes momentos de águas amargas vão ser símbolo do teu triunfo, vão ser símbolo da tua vitória, vão ser símbolo das tuas conquistas. Porque Moisés coloca sobre aquelas águas amargas e elas se tornam águas doces. Moisés, milagres pelas suas mãos irão acontecer que nunca antes aconteceram. O povo reclama, estava com saudade das cebolas, dos tomates, estava com saudade do cardápio do Egito. E o Senhor orienta Moisés, e pelas mãos de Moisés vem provisão de cordonizes, vem provisão do maná do céu. O maná é símbolo de sustento e prosperidade. Eu quero dizer para você que vive os princípios de Deus, o melhor de Deus para a sua vida está a provisão de Deus. O salmista diz: o Senhor abriu os céus e fez chover sobre os israelitas maná para comerem, e lhes deu o trigo do céu. Eu quero dizer para você que está vivendo os princípios de Deus, se não há condições para você realizar os teus sonhos, que são tão pequenos diante de um Deus que nós servimos, que é tão grande, eu quero dizer que Deus vai abrir as portas financeiras para a sua vida. Você não tem condições de fazer uma faculdade, de cursar um curso técnico para se aperfeiçoar. Deus abrirá as portas e te dará condições. Você está vivendo os princípios de Deus, e nos princípios de Deus está o melhor de Deus, que significa provisão de Deus para a sua vida. Moisés, o melhor de Deus para a sua vida consiste em milagres pelas suas mãos, nunca irão acontecer. Irão acontecer.
Os inimigos de Israel jamais vão prevalecer contra ti. Nenhum inimigo de Israel permanecerá na sua frente, porque eu, Senhor, através de ti, serei um agente de milagres, e os inimigos de Israel não irão vencer. E é bem verdade que a Bíblia diz que numa circunstância em Moabe, um profeta que estava mais na carne do que no espírito, ele tenta amaldiçoar o povo de Israel, que estava sendo conduzido por Moisés, e a palavra que ele declara é esta: contra Jacó não vale encantamento, não vale maldição, não vale adivinhação, porque a bênção do Senhor está sobre Israel. Amém. Moisés, pelas suas mãos, milagres que nunca antes aconteceram vão ser realizados. O melhor de Deus para Moisés significa entrar na história como o maior líder da nação de Israel. Eu peço que a igreja se coloque de pé nesse momento. Moisés, tu rejeitaste ser chamado filho da filha de Faraó, mas você vai entrar na história como o maior líder, como o maior profeta da nação de Israel. Em Deuteronômio capítulo 34, que é o único capítulo do Pentateuco escrito por um outro homem que não Moisés, está escrito: nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, e a toda a mão forte, e a todo o espanto grande que operou Moisés aos olhos de todo Israel. Moisés, o melhor de Deus para a sua vida significa uma história de sucesso. Mas mais do que isto, Moisés, mais do que ser recompensado e ser reconhecido por mim, mais do que ter um chamado excepcional, mais do que ser um agente de milagres, mais do que entrar na história como o maior profeta da nação de Israel, ou ter uma história de sucesso, Moisés, eu tenho algo excepcional para a sua vida. Pastor Nelson, o melhor de Deus para Moisés significava: eu quero ser o teu amigo, Moisés. Só tem dois homens na Bíblia que Deus os considerou amigos: Abraão e Moisés. É diferente quando nós nos consideramos em relação a alguém, quando alguém nos considera em relação a ela. E o próprio Deus estava se considerando em relação a Moisés: eu quero ser o teu amigo, Moisés. Eu quero ter a sua amizade. E o melhor de Deus para a sua vida, além de você ser recompensado por viver os princípios de Deus, além de receber um chamado excepcional da parte de Deus, além de ser um agente de milagres, além de ter uma história de sucesso, Deus quer ser o teu amigo. Jesus escolhe 12 homens de diferentes personalidades. Ele escolhe aqueles homens e começa a chamar aqueles homens de discípulos. Mas depois, passando um tempo, ele chama aqueles homens de irmãos. Mais um pouco de tempo, ele chama aqueles homens de servos. Mas ao final do ministério de Jesus, Jesus chega para os discípulos e já não os chama mais de discípulos, já não chama mais de irmãos, já não chama mais de servo. Ele chama meus amigos. E esta noite eu quero fazer o primeiro desafio para você. Você que tem colocado Cristo em primeiro lugar e quer viver o melhor de Deus, corra para frente do altar. O melhor de Deus para a sua vida significa o melhor de Deus para você que vive os princípios de Deus e quer conhecer o melhor de Deus. Corra para frente, nós vamos orar.
E eu quero convidar os pregadores aqui, como foi ontem. Paulo Vicente, Júlio Rolim, todos os pregadores, Franklin, Rodrigo, Marcelo Morador. Nós vamos orar nessa noite por batismo com o Espírito Santo. Nós vamos orar por um avivamento na UMATS. Nós vamos orar para que a glória de Deus, que faz parte do melhor de Deus, irá acontecer. O coral, só um pouquinho o coral. A irmã Linda Silva irá cantar e logo após o coral canta. E nós vamos orar. Eu quero fazer um desafio esta noite. Você que ainda não conhece o melhor de Deus, mas tem colocado Jesus em primeiro lugar, eu quero que você venha à frente. As portas estão fechadas. Eu determino em nome de Jesus que elas vão se abrir. Deus está manifestando a sua